Então, pessoal, dando sequência ao nosso bate-papo, instigados, né, para a pergunta que tinha sido feita sobre se é possível mapear sentido, a gente resolveu fazer essa discussão mais ampla, para além da pergunta, a partir dela, mas para além dela, trazer aqui nesse vídeo para vocês algumas considerações sobre o que é sentido e o que são valores na perspectiva de Frankl, na perspectiva da logoterapia, desde já fazendo a ressalva que não se trata de encerrar, né? Então a gente não está buscando definir hermeticamente, dizer que só aquilo que a gente falar aqui no vídeo é o que é valor e é o que é sentido de fato, mas a gente quer muito mais fazer um bate-papo no sentido de uma contribuição, de trazer para vocês, a partir das nossas compreensões, das nossas leituras, das nossas experiências, o que seria, né, esse conceito tão importante, tão instigante da logoterapia, que é o sentido da vida, e o que seriam, né, os valores. A gente sabe que o valor ele tem uma noção muito forte dentro do senso comum, e é o que a gente quer trazer hoje aqui nesse vídeo, tem a ver com a perspectiva de valor, né, dentro do sistema da logoterapia, né? E aí, então, dito isso, a gente queria começar falando um pouquinho do sentido da vida, né? Esse tema, esse termo, esse conceito que chama tantas pessoas para conhecer a logoterapia, a ponto dela, às vezes, ser chamada de psicoterapia do sentido da vida, né? Então, as pessoas ficam curiosas, instigadas a conhecer sobre esse tema misterioso, e aí eu queria te perguntar, Matheus, assim, começando, né, o que você teria a dizer sobre o sentido da vida? Um ponto inicial importante, né, é que a logoterapia tem esse mérito, né, de trazer essa reflexão sobre a importância de se considerar essas questões existenciais que atravessam o homem, né, desde toda a sua história. E ainda mais, eu diria, né, nos dias de hoje, por haver aí toda uma questão cultural, né, que justifica, assim, uma intensificação ou uma maior manifestação, ou uma aparente maior manifestação do vazio existencial, né? Então, o homem, de uma forma geral, dentro dessa ideia da logoterapia, em maior ou menor grau, ele tem essa necessidade por um sentido na sua vida, né? E é uma necessidade, né, é uma motivação primária dentro dessa visão da logoterapia. Mas, afinal, como podemos, né, explicar, refletir, né, sobre o sentido da vida? E eu primeiro diria que é muito complexo, porque é algo que nos escapa de um conceito, de uma definição, de uma questão puramente objetiva, né? E nesse sentido, né, parte muito do quê? Da experiência desse homem, dessa existência em particular que se dá no mundo, né? Então, o sentido ele está na nossa experiência com o mundo, né? Com as possibilidades, entendendo que nem toda possibilidade vai ser geradora de um sentido para a minha vida, né? E que esse sentido tem relação, sim, com valores que estão nesse mundo, né? Com decisões e respostas específicas que damos e que dizem da nossa história, dos nossos valores, das nossas possibilidades, né? E uma ideia que retrata isso é justamente esse entendimento que o sentido ele se dá no encurtamento entre o que nós somos e o que nós devemos ser. Então, quando na nossa forma de escolher, de nos posicionar diante do mundo, nós nos aproximamos desse projeto existencial de como eu devo ser, né, neste mundo, nós conseguimos vivenciar sentidos, né? Porque nós vivenciamos, de alguma forma, essa existência que se desvela de uma forma autêntica e que se direciona para lugares específicos e que tem relação com valores pessoais na minha vida, né? Então, o sentido da vida é algo muito que leva em consideração essa unicidade de cada pessoa, de cada existência em particular, e a unicidade de cada
momento, de cada situação, de cada possibilidade que se desvela, e que em cada possibilidade encerra-se uma possível vivência de sentido, mas que não se dará de qualquer forma, de forma aleatória, mas de uma forma específica, a partir de como eu me posiciono. E para isso, né, eu acho também importante frisar que nem toda experiência de sentido é necessariamente uma experiência prazerosa, né? Frankl também nos traz essa ideia de que, até mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos, né, desvelar sentidos para a nossa vida. Assim, tu foi trazendo uma ideia geral e complexa, como é esse termo, esse conceito do Frankl, né? E aí eu acho que é importante a gente trazer algumas pontuações sobre ele, né? Como eu já disse no começo do vídeo, nossa pretensão não é encerrá-lo, não é dizer que aqui está tudo sobre o sentido da vida. Mas a partir do que você foi trazendo, acho que a gente pode pontuar alguns elementos, né? O sentido da vida ele tem a ver com uma experiência episódica e inédita, de forma que eu não posso me preparar para ele, né? Eu não posso produzi-lo nem fabricá-lo. Precisa ser algo que tenha a ver com a nossa experiência no mundo, com o nosso diálogo com esse mundo, com a forma como esse mundo nos interroga e com uma resposta autêntica e genuína dada naquele momento. Então, assim, não há como, é como se fosse assim, não tem como você se preparar para uma resposta específica, porque você não sabe o que naquele momento vai ser interrogado a você, né, assim, interpelado a você, convocado para você fazer. Então, é uma experiência presente, né, é uma experiência que vai exigir de você presença naquele momento, para estar em contato com a situação, como a situação lhe interroga e, a partir daí, experienciando seu ser responsável e genuíno, dá uma resposta inédita, né? Que você não deu daquela forma em nenhum momento antes na sua vida e não dará depois. Assim, você pode ter respostas mais próximas já na sua história e você pode ter respostas que você vai dar próximas para frente, mas exatamente daquele modo, não. É assim, ela vai ser única, nesse sentido que tu falou da unicidade, ela vai variar, como o Frank traz no A Vontade de Sentido, de momento para momento, de pessoa para pessoa. Então, pessoas diferentes darão respostas diferentes a uma questão que é colocada pela existência, e nós mesmos, em momentos diferentes da nossa vida, vamos dar respostas diferentes às questões que nos são colocadas. Então, é importante colocar isso, porque nós nunca vamos estar 100% preparados para uma vivência de sentido, mas nós vamos aumentar a possibilidade dela acontecer se nós estivermos presentes nas situações, né? Se nós não estivermos ausentes, se nós não estivermos no automático, né? Vivendo de uma forma automática, mas se nós estivermos abertos a dialogar com esse mundo, presente diante das situações com as pessoas, para que, a partir dessa abertura, dessa disponibilidade, dessa presença, a gente se deixe afetar pelo que nos acontece, pelas questões valorativas que nos atravessam, e a partir daí nós estaremos mais próximos de uma vivência de sentido. Exatamente, né? Assim, é um tema complexo, né? Mas é um tema extremamente de extrema relevância, né? Porque a experiência de sentido, embora ela não tenha roteiros, né, que vamos seguir para necessariamente desvelar no sentido da nossa vida, é algo possível de ser encontrado, né, é algo possível de ser vivido, e quando se é vivido, né, é reconfigurador da nossa existência, é transformador de si, né, é algo que mobiliza a nossa existência, e reconfigura quem nós somos. Partir nos faz crescer, nos faz amadurecer de alguma forma e modificar, né? Modificar a nós mesmos. E acho que até uma ideia interessante sobre o sentido que pode nos ajudar a entender melhor é entender que não tem muito a ver com o saber, com o conhecer, mas tem a ver com o saborear, com o vivenciar,
e que traz um pouco dessa ideia que você estava trazendo, Thalene, sobre a importância de estar presente, a importância de fato, estar conectado com a vida, com a experiência, com a relação que se dá, né? Acho que uma coisa que também é importante de ser destacada sobre o sentido da vida é que é uma experiência autotranscendente, né? Não tem como a gente vivenciar sentido na vida sem a vivência autotranscendente. A saída de si, né, para direcionar-se a algo, alguém significativo. É nesse encontro, é nessa troca, é nesse contato que se desvela um sentido, né? E, Matheus, você estava falando da questão do enriquecimento, né, do crescimento, falando crescimento pessoal, né, e aí eu acho que esse é um outro ponto importante da gente trazer, né, achei muito pertinente isso que você foi trazendo de reconfigurador, de transformador, então a experiência de sentido tem todo esse caráter que você foi trazendo, e exatamente por isso ela nos enriquece como pessoa. E é interessante porque enriquecer é um termo que o Frank usa quando ele vai falar, né, para a gente sobre algo que você também já trouxe, que é a questão do sentido no sofrimento. Então, às vezes, como falou, às vezes parece que vivenciar sentido pode estar vinculado sempre a algo de uma experiência prazerosa, mas não só, né? Existem outras formas de experienciar sentido que produzem outros efeitos, né? O efeito de se sentir que está vivenciando um dever cumprido, o efeito de perceber que você, por mais difícil que tenha sido, sente que está fazendo a coisa certa, né? Assim, então, tem vários efeitos da experiência de sentido, vários efeitos possíveis, e a felicidade, a alegria é uma delas, mas não é somente a alegria e a felicidade que são efeitos da experiência de sentido. E aí, como você foi trazendo, às vezes, uma experiência de vivenciar o sofrimento com dignidade, de enfrentar situações difíceis que a gente nem se imaginou enfrentando, mas que diante do que aconteceu acabou vivenciando e vivenciando de uma forma presente, como nós estávamos colocando aqui, né? Isso pode ser enriquecedor, pode ser uma experiência de sentido no sofrimento, não que você, como a gente já até trouxe outras vezes, não no sentido de que a pessoa vá buscar sofrimentos para vivenciar sentido, mas na noção, né, de que diante das coisas que nos acontecem, que não temos domínio e que às vezes são experiências dolorosas, a gente pode tomar um caminho de não fugir, né, de não negar o que está acontecendo, mas de ter um enfrentamento e um enfrentamento enriquecedor e valioso, como nós estamos colocando aqui. E esse é um ponto que o Frankl trabalha para trazer uma outra noção importante do sentido, que é a noção de que sempre é possível vivenciar sentido. O sentido existe enquanto possibilidade em todo e qualquer momento das nossas vidas. Isso não quer dizer que necessariamente nós vamos vivenciar sentido em cada um dos momentos da nossa vida, porque isso vai precisar de uma resposta pessoal de todos os elementos que a gente foi trazendo aqui, mas ele existe enquanto possibilidade. Essa é uma defesa, né, uma consideração importante que o Frank faz sobre a existência humana e que traz bases e fundamentos importantes para a logoterapia. Né? Então, a partir desse olhar de Viktor Frankl, a partir desse olhar da logoterapia, a vida tem sim sentido em cada um dos instantes dela, pelo menos enquanto possibilidade a ser desdobrada.